Fala aí pessoal, Alex Bass por aqui. Eu vou fazer uma série de vídeos aqui falando sobre a lei do inquilinato, né, que baseado nesse livro aqui que eu já tenho ele há um bom tempo, ó, desde 2016, bem atualizando, mas eu gosto muito desse livro aqui para me basear em tudo que diz respeito sobre as locações de imóveis urbanos, ok? Então eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre cada artigo da locação de imóveis, né? Embora, eu vou falar para você, não vale em muitos casos porcaria nenhuma. Por quê? A gente sabe como funciona a lei aqui no Brasil, né? E principalmente como as pessoas tratam no dia a dia as suas questões. Nem todas são pautadas pelo que rege a lei. Em sua grande maioria são pautadas pelo que rege a vontade própria. Quando nós procuramos fazer um trabalho bem feito, falando sobre a lei, como é que funciona, é assim que funciona, é assim que deve ser, é uma briga desgraçada. Tem gente que não gosta dessa palavra, né? Então, se não gosta, me desculpa, mas é essa que tem que ser utilizada. É uma briga tremenda para nós que queremos trabalhar de maneira correta em relação às pessoas que estão acostumadas a lidar da maneira errada e acham que é da maneira correta. Nunca leu sobre a lei do inquilinato, nunca procurou nada demais, porque às vezes procura alguma informação na internet, no YouTube, tem bastante coisa, mas nem tudo que existe lá é correto e nem todas as questões abrangem o contexto total da situação que a pessoa está passando. Então ela pega um texto e quer basear o contexto dela e tirar uma conclusão sobre isso. E está fora da lei. Então nós que tentamos utilizar a lei, é uma briga danada. Briga grande, viu? Um exemplo, a pessoa às vezes ela faz um acordo lá de compadres lá, aluga entre elas, seja com imobiliário, eu sei, mas faz um acordo. Ó, o aluguel você vai morar aí, vai sair, eu vou te devolver, você vai morar 15 dias, vai pagar o aluguel integral. Não pode, tem que respeitar o princípio da proporcionalidade. É só um exemplo, tá? Então eu vou citar aqui o artigo 1º, eu vou ler, porque eu vou ler o que está aqui, ó, artigo 1º, tá vendo? Artigo 1º está aqui, ó, você deve estar vendo aí. Da lei do inquilinato, olha lá, esse daqui é um livro que é a lei do inquilinato comentado. Então tem o artigo e depois tem os comentários. Já li esse livro aqui de cabo a rabo aqui, principalmente em cada situação que a gente vai passando, vou recorrendo a ele e outros artigos também, né? Outros livros, outras situações também. Então eu vou ler aqui exatamente o que diz o artigo, e aí as conclusões, se você concorda ou não, é outra história, é o que está na lei. Né? Não sou eu que estou falando, criando de alguma coisa. E também, nem em todos os casos, vou dar a minha opinião sobre o que eu acho ou não. Talvez em alguns sim, mas nesse caso aqui, vamos lá. Artigo 1º. A alocação de imóvel urbano regula-se pelo disposto da lei. Parágrafo único. Continuam regulados pelo Código Civil e pelas leis especiais as locações de imóveis de propriedade da União, dos Estados e dos municípios e das autarquias e fundações públicas. Ou seja, o que é do Estado é pelo Código Civil, não é baseado nisso aqui. Quem também não é? As vagas autônomas de garagem ou de espaços de estacionamento de veículos. A pessoa tem estacionamento de veículo, eu conheço a lei do inquilinato, não vale. O que vale é o Código Civil para esse tipo de caso. Espaços destinados à publicidade. Você vê aí os espaços hoje em dia, tem bastante questão digital. Aquela locação daquele espaço ali não tem nada a ver com isso aqui, porque aquilo ali não é imóvel urbano. Vamos aí entendendo, né? Em aparte hotéis e residências ou equiparados para considerados aqueles que prestam serviços regulares aos seus usuários, tais como sejam autorizados a funcionar. O arrendamento mercantil em qualquer das suas modalidades. A alocação do prédio urbano regula-se pelo dispositivo desta lei. É o que está escrito aqui, ok? Ou seja, o que é prédio urbano para a pessoa morar ou ter algum tipo de comércio, aí sim utiliza a lei do inquilinato. Deu para entender aqui? Acho que ficou claro? Então, você tem imóvel do Estado, que vai alugar, é Código Civil, não é a lei do inquilinato. Vagas autônomas de garagem, também Código Civil, não tem nada a ver com a lei do inquilinato. Espaços destinados à publicidade e à parte hotéis. Beleza? É isso aí. Então, eu separei também aqui uma questão importante que eu acho que vale a pena, acredito muito que vale a pena ressaltar aqui.
O imóvel urbano não é pela localização, ou seja, se ele está na cidade é um imóvel urbano, está lá no campo é um imóvel rural, é um imóvel não urbano, né? Não é. Ele está lá no meio de campo, de repente na situação de pasto. Para que está sendo destinada a locação daquele imóvel, aquele terreno? Para alguém morar? Então, o dispositivo que é utilizado é a lei do inquilinato, porque é algo para habitação ou comércio, né? De repente tem lá, tá alugado, o local está alugado para utilizar para deixar lá os gados, enfim, trator, caminhão. Então aí sim, isso aqui não é estacionamento, mas é um local que se usa habitualmente lá para meios urbanos, né? Deve ser considerado em zona rural, destina-se, vai lá, prédios, pode ser edificado ou não edificado. Já a locação, deste é a origem do trato, existem obrigações para o locador e para o locatário. Isso é extremamente importante, não podendo as vontades das partes alterar essa característica. O que está aqui não pode, por simples e espontânea vontade, decidir algo que é contra isso aqui. Embora, vou falar para vocês, isso para nós que trabalhamos com isso aqui, colocar na cabeça de alguns indivíduos é muito difícil, muito difícil. Aqui está escrito, ó, está escrito aqui, fugiu a parte aqui, não podendo a vontade das partes alterar essa característica. Já na locação, desde a origem do trato, existem obrigações para locador e locatário. É impressionante, impressionante. Locador e locatário, cada um tem as suas obrigações, cada um só acha que tem direito. É impressionante, vai. Você faz 1000 locações e 10 está achando aí, de repente 0,1% está achando que os dois lados têm direitos e têm obrigações. Mas na maioria esmagadora, a pessoa sabe que tem obrigação, mas a maioria pensa que só tem direito. E não é, tanto que aqui lá no capítulo, a gente vai chegar lá na parte, tem as obrigações de cada um, né? Então isso daqui é algo que eu fiz questão de grifar. Tem bastante coisa importante aqui. Enfim, o principal aqui nesse capítulo é dizer que quem realmente é o objeto da locação, ou seja, é um imóvel para trabalhar, para montar um comércio, montar uma indústria, para você morar. Esse é um imóvel a que se destina a ser, vamos dizer assim, a ser levado em consideração a lei do inquilinato, ok? Isso aí. Vou fazer um outro vídeo aqui falando sobre o artigo 2º, já na sequência aí, você vai ver que, mas para isso não ficar muito longo, eu vou fazer um outro vídeo já na sequência, tá bom? Vou estar com a mesma roupa, mesmo ambiente, mesma tonalidade de voz, e é isso aí, beleza? Fica a dica.